O assunto do grampo de hoje é anabolizantes. A ideia é tentar entender para que serve, qual a bronca que o sujeito pode levar fazendo uso indiscriminado deles. Ficar bonitão no espelho todo mundo quer. Mas, como cansam de dizer por aí, milagres não existem. E se você quer pagar tanquinho na praia, considere a hipótese de treinar diariamente e comer adequadamente. Essa fórmula, sim, é infalível. O grande problema do uso dos hormônios hoje no Brasil é a automedicação em virtude do pessoal da academia chegar lá e escutar aquele vendedor, aquele traficante, aquele cara que está na academia e fala: olha, tome isso aqui que isso aqui é bom. Pessoal, sai fora dessa. O risco é muito alto. Você não sabe como estão seus hormônios endógenos, você não sabe se você tem uma predisposição à doença. Você tem que fazer o uso desse hormônio. Quando você vai fazer o uso correto, você precisa de exames laboratoriais para saber qual é a sua condição, para que assim você possa saber o que você pode usar e como você vai usar. Bom, são duas as motivações principais. A primeira é, entre atletas, melhora de desempenho. E entre não atletas, basicamente é uma melhora da aparência física, dele ficar mais forte e mais magro no que diz respeito à gordura corporal. Então diminui a gordura corporal, ele fica com o corpo mais definido e também ganha em massa muscular. No Brasil, os esteroides anabólicos são legais, não é? Ou seja, são aprovados pela Anvisa. E o médico, ele tem a liberdade de fazer uma receita, não é? E receitar anabolizante para qualquer pessoa. O que confunde um pouco as pessoas é que no meio esportivo, os esteroides anabólicos são proibidos. Mas aí a questão ética é uma questão pessoal, quer dizer, eu particularmente resolvo o que eu acho melhor para o meu paciente, não é? Não se tem, vamos dizer, um consenso geral do que é ético ou que não é ético em relação à prescrição dessas substâncias. Infelizmente, hoje, o atleta é obrigado a negar o uso do recurso ergogênico em virtude de contratos com patrocinadores, em virtude da própria federação, que se souber que o atleta faz uso, ela vai banir o atleta. Então o atleta se vê obrigado a negar. Mas é uma realidade hoje, todo mundo sabe, que o esporte de alto rendimento não existe hoje um atleta fazer 100 metros em 9 segundos de maneira natural. Não existe isso. Então, hoje, o esporte hoje, ele é dominado pelos recursos ergogênicos. Cada esporte tem um determinado recurso que os atletas fazem uso e eles controlam isso com uma equipe médica para poder chegar na época do doping e eles estarem limpos. Isso é praxe. Recentemente, César Cielo e mais 3 atletas brasileiros da natação foram pegos no exame antidoping durante uma competição no Rio de Janeiro. O susto foi geral, mas essa não é a primeira vez, nem será a última que isso acontece no esporte. Eu tava deitado, eles ligaram, o treinador do goleiro me ligou. Falou: Renezão, o Paulo Angione quer conversar com você, desce aqui na recepção. Eu falei: pô, 11h30, mas desci. Fala, Paulo. Aí tava sentado o Paulo Angione, o Márcio Araújo, treinador, e o Ricardo Palmeiro, treinador de goleiro. Aí eu era líder do grupo e tal. Aí ele falou: Renezão, você é um lugar do doping no nosso time aí e tal. Aí eu já peguei. Doping pra mim também. Doping pra mim era tudo droga, né? Ah, lascou. Eu falei: mas o que foi? O que aconteceu, né? Aí ele virou e falou assim: pô, foi na sua urina. Eu falei: na minha? Você tá louco? Na minha não, tá louco? Tá. Ele falou assim: não. Mas não é droga, nada não. Eu falei: não é droga. Lógico que não, nunca usei droga, mas vai ser droga. Aí ele falou pra mim assim: ó, a substância furosemida. Eu falei: o que é isso aí? Não sabia e tal. Aí ele falou assim: ó, pede a relação de remédios que tem na sua casa e nós vamos olhar no clube se tem algum remédio que estão tomando lá que tem essa substância. Aí quando eu liguei, passei na minha casa, passou toda a relação de remédios, aí falou Lasix. Aí eu passei a relação para ele, ele falou assim: olha, Lasix tem essa substância. O ser humano, existe um limite, assim, por mais que a gente consiga expandir esse limite, vai chegar uma hora que não dá. Você precisa ter uma ajuda, um auxílio de um estimulante, de uma cafeína. Você concorda comigo? Não é possível correr abaixo dos 10 segundos sem tomar nenhum estimulante? Eu acho que assim, a gente realmente, o atleta vai chegar num limite em que vai ser difícil baixar daquele resultado, né? Então, ele vai recorrer ou à tecnologia
quem tem muito dinheiro, quem tem grandes patrocinadores, realmente deve recorrer a algum tipo de recurso ilícito. E se der algum problema, vai ser sempre culpa do atleta. Então, mas eu acho que realmente chega um momento em que o atleta chega num nível em que ele tem que recorrer, ele vai recorrer à tecnologia, ele vai recorrer a outros recursos. E é como a frase que se fala muito no mundo do esporte, né? Quando o atleta dá um grande resultado, é muito treino, muito dinheiro e muito mistério. A lista de drogas proibidas, ela é muito grande, né? Nela, nós vamos ter ali 9 classes de substâncias diferentes. Em cada uma dessas classes, a gente tem inúmeros, né, medicamentos e drogas que são proibidas. Algumas dessas drogas que estão na lista são drogas de utilização normal do arsenal farmacológico clínico, quer dizer, de um médico no seu consultório, ele receita isso quase que diariamente para os seus pacientes. Então, por exemplo, remédios para asma, remédios para o coração, diuréticos, né? Que são substâncias de uso normal da clínica. O que ocorre é que no mundo esportivo essas drogas são proibidas, da mesma forma que os esteroides anabólicos. Sem dúvida nenhuma, esse grupo de drogas, né, os esteroides, são as drogas que mais auxiliam os atletas, porque eles agem diretamente no desempenho físico. Explica para mim, a substância furosemida, né? Furosemida. Então, como eu tenho picos de pressão, eu sempre tomei esse remédio, né? E nunca, sabe quando você começa a tomar remédio direto, tomava e nunca, porra nenhuma. Fui com um monte de doping aí, nunca deu nada. E aí eu passei mal numa terça-feira, cara. Passei mal numa terça-feira e fui automedicado, né? Aí tava na quarta, quinta, sexta, normal. Aí sábado eu vim jogar contra a Portuguesa, fui sorteado pro doping. Aí depois foi avisado que eu tinha sido pego no doping. E esse remédio que eu tomo, ele tem a substância furosemida. E aí ela não é doping, ela é um mascarante. Ela é vista como um mascarante porque ela é um diurético. E aí a minha substância é a mesma, saiu no Cielo, e aí ele pegou 20 dias, eu peguei 1 ano. Mas tipo assim, quanto a isso, até aí, o que eu não aceitei foi a declaração do cara, né, o De Rose. Falar que ele achou justa a punição porque eles estavam preocupados com a parte psicológica e financeira do atleta que ficou punido em 20 dias, cara. Pô, eu fiquei 300 e lá vai dia, ninguém nem porra nenhuma, ninguém nem aí. Eu que sempre peguei igualdade, as coisas assim, eu falei, porra, vou pagar esse 1 ano aí, mas espero que seja igual pra todo mundo. Aí no fim da minha pena, cara, eu ouço o representante do nosso país, que responde pro nosso país na OADA, uma declaração como essa que ele deu. Então eu vi que não tem nada disso aí, que não tem igualdade de tratamento, entendeu? Você lê uma declaração de um médico falando, a gente levou em consideração o currículo do atleta, a quantidade de exames, as competições importantes, isso é balela. Isso é balela. Eu, em 1 ano, fiz 26 controles de doping dentro e fora de competição, sabe? Eu fazia mais de 2 exames por mês fora de competição. Então, isso é balela. O currículo por currículo, eu tenho recorrido até hoje de categoria. Sabe? Eu fui uma das atletas mais novas que fui medalhista dentro do Brasil. Então, assim, isso é balela. Isso é só pra encher linguiça, isso não existe. Eu acho que a justiça tem que existir nesse caso, sim. Você tem cada caixa 28 dentro, cada caixa. Com o cartão.